Bom dia. Bom dia, gente. São 10h10, 10h05 aqui em Londres. O tempo melhorou um pouquinho, já posso ficar assim, ó, sem muita cobertura no corpo. Hoje, agora aqui dentro de casa está 16 graus. Então tá bom. Eu sei que no Brasil, quando a gente fala assim, você pensa assim, meu Deus, tá gelado, né? Não, mas para quem já estava a 3, 4, 5 abaixo de zero, já melhora bastante, né, gente? Já dá para ficar assim, ó. Se o sol saísse, é porque tá sem sol hoje, diz que vai ser nublado. Então, se o sol saísse, ia ficar mais quente. Aí, por certo, iria para os 21, né? Bom, hoje nós estamos no capítulo 41 do livro de Gênesis. Eu tive um incidente com um dos canais que eu posto, um grupo de oração. E disseram que o meu vídeo passado, que eu falei sobre José, sobre o sonho do padeiro e do copeiro, que havia linguagens que o site não admite. Mas eu pensei, que linguagem que eu usei ali que pudesse bloquear um vídeo? E a única coisa que me veio à cabeça foi a situação do padeiro, né? Mas, gente, é a Bíblia que está falando. Não sou eu não inventei nada daquilo, né? Eu não inventei nada dessa situação, é a palavra que está dizendo, a palavra que falou que o padeiro foi, né, paró. Então, parece que está difícil você falar a verdade hoje. A verdade hoje está sendo difícil, apesar, gente, da verdade estar gritando na nossa face. Se você vê é só acompanhar como é que chama isso aí, os news, os jornais do Brasil. É só você acompanhar o que é todo dia, o que todo dia você ouve na Bandeirantes ou na Record, né? A Record principalmente, que gosta de fazer aquele alarido todo nas Ds, né, dos outros. Eu vou começar a fazer assim, gente, porque eu não posso falar as palavras certas. Falar a verdade hoje com a palavra certa, mesmo como Jesus falava. Gente, Jesus não media as palavras para falar, não. O que ele mandou falar para o Herodes? O que ele mandou falar para ele? Qual que foi a linguagem que Jesus usou com aquele homem? Raposa. Ele chamou a pessoa com o nome que ela tinha, com a personalidade e o caráter dela. Então, está ficando difícil até para você falar a palavra do Eterno. O Eterno não passa a mão na cabeça de ninguém, não, gente. Ele não passa. Não imagina você que você chegar lá, que vai fazer uma carinha de tristeza, que ele vai. Não, ele vai pegar, abrir o livro, tá? Gente, não é um livro igual a Bíblia que está aqui, não, viu? Eu já andei estudando sobre isso também. São alguns tipos de seres espirituais que fazem a gravação, falam record, né, que faz a gravação de tudo aquilo que você vive e faz. Não tem como você fugir. Quando você chegar lá em cima, para o seu julgamento pessoal, vai estar lá num screen, numa televisão bem grande assim na parede. Tudo aquilo que você fez, você vai ver tudo aquilo que você fez, você vai ver o que você fez e o que você fez as pessoas sentirem. Então, com o Eterno não tem passar a mão na cabeça e falar que essa linguagem você não pode usar. Lembra dos profetas, como é que eles falavam para o povo? É assim que o Senhor age. Então, eu vou tentar tomar cuidado de não falar certas palavras aqui agora, mesmo que a palavra fale elas na leitura. Eu não tenho como tirar o que está aqui escrito.
É o que está escrito e foi o que aconteceu, certo? Olha o mundo como é que está hoje. Como é que as pessoas estão se trucidando por aí. Olha como é que aqueles rapazinhos lá, né, do Middle East fizeram lá, né? Que eu não posso falar também, porque se eu falar o nome daqui vai virar confusão, né, gente? Então, sabe aquele grupo que entrou lá naquela cidade santa e fez toda aquela confusão? Não é na cidade santa, foi naquele outro pedaço, né? Oh, eterno, como é que nós vamos viver assim? O que eles fizeram? Pois é. E a gente não pode falar aqui. Você não pode falar o que o capiroto está fazendo. A gente não pode falar mais o que o capiroto está fazendo aí fora, não. Você vai ter que esconder. Sabe por quê? Porque ele que está dando as ordens. É o capiroto que está dando essas ordens. Tá bom? Vamos lá. Capítulo 41. Mas lembra o que o profeta João, no Apocalipse, disse? Ai daqueles que viverem esses dias. Estamos começando a viver esses dias, gente. E vamos fazer igual o profeta Isaías falou: quando a coisa ficar preta lá fora, o que você faz? Entra para dentro da sua casa, fecha a porta e vai orar. Gênesis capítulo 41. José interpreta o sonho de Faraó. Chegou o momento. José terminou o seu curso de aprendizado. 10 anos. Não foi uma faculdadezinha pequena, não, gente. Foi não. 10 anos. O aprendizado de José levou 10 anos encarcerado. Ele tinha a chave, ele podia fugir, não fugiu. Passados 2 anos inteiros, quer dizer, quando isso aconteceu, então foram 8 anos que José estava na cadeia. Por certo, os outros ficaram uns 1 ano e meio, 2 anos, né? E aí saíram. E depois de 2 anos, o senhor falou, não, agora até os 8 anos você fez o curso, você tirou o diploma, né? O diploma de faculdade, agora você vai fazer o doutorado. 2 anos de doutorado. Passados 2 anos inteiros, Faraó sonhou que estava em pé junto ao rio Nilo. O rio Nilo, gente, é aquele grande rio do Egito, né? Se não fosse o rio Nilo, o Egito não existiria. Do rio subiam 7 vacas, formosas à vista e gordas de carne, e pastavam entre os juncos. Juncos são aqueles negócios, aquelas plantas que tem, né, que vai subindo, fazendo aquele pendãozão lá em cima. Aqui tem muito nos nossos ela não nasce, né, dentro do rio, ela nasce nas bordas, onde fica aquela água parada, né? E lá no Egito também, no Nilo também tem muito. Aqui nós temos muito no Rio Tames, aqui, perto de mim. Após elas subiam do Nilo outras 7 vacas, feias à vista e magras de carne, e paravam junto às outras vacas à beira do rio. Olha aí, as primeiras bonitas subiram e ficaram na margem, né, do rio, perto desses juncos, dessas plantas, né? Elas parecem elas são aquelas folhas longas, sabe? Elas parecem bambus, mas elas não são bambus, elas são da mesma família e elas nascem, né, na beira do rio. E as vacas feias à vista e magras de carne devoravam as 7 formosas à vista e gordas. Então Faraó acordou.
Gente, olha que visão esquisita, né? 7 vacas bonitas, depois as 7 vacas magras e feias saem do Nilo e comem as gordas e fica magra, não engorda. Depois dormiu e tornou a sonhar. Brotavam de um mesmo pé 7 espigas cheias e boas, um pé só. Gente, naquela época não tinha milho. Então isso aqui era o trigo, tá? O milho só foi descoberto entre aspas, né, pelo resto do mundo, porque lá no Peru e lá na Bolívia, naqueles países ali, né, na borda, né, dos Andes, já se cultivava o milho, mas não, o milho ainda não tinha se espalhado pelo mundo, então eram espigas de trigo. Depois subiu e tornou a sonhar. Brotavam de um mesmo pé 7 espigas cheias e boas. Aquelas, né, que descia aquela. Então eram 7 pendões de um mesmo pé. O que era interessante, porque normalmente eles só dão 1 ou 2 pendões, ou 3 no máximo, mas esse deu 7 pendões, por isso que chamou a atenção do faraó. 7 pendão de trigo no mesmo pé. E após elas brotavam 7 espigas miúdas e queimadas do vento oriental. Olha, brotou 7 bonitas e depois brotou 7 feias. As espigas miúdas devoravam as 7 espigas grandes e cheias. E não ficavam bonitas. Então acordou Faraó e tinha sido um sonho. É interessante que eu acho que quando ele estava sonhando, ele pensou que era verdade, né? Quando ele acordou, ele pensou, ai meu Deus, graças a Deus foi um sonho, não é verdade, né? O que está acontecendo. A gente está um pouquinho alto, né? Mas acho que está bom, né? Pela manhã, seu espírito estava perturbado, pelo que mandou chamar todos os adivinhadores do Egito e todos os seus sábios. Faraó contou-lhes os seus sonhos, mas não havia quem lhes interpretasse. Gente, entre esses sábios, porque Faraó buscou sábios não só que estavam vivendo ali, mas ele buscou sábios que viviam em volta. E entre esses sábios que o Faraó chamou, foi o tal do Balaão. Tá? Foi o tal do Balaão. Balaão estava no Egito nessa época, com seus 2 filhos, ele tinha 2 filhos. Aquele Balaão que nós vamos encontrar depois, pois é, esse Balaão ele estava aqui. Ele vai ter ele vai ter ele vai agir bastante na vida de Moisés, viu? A gente vai descobrir ele mais tarde. Então, entre eles estava esse Balaão aqui. Então disse pela manhã o seu espírito estava perturbado, pelo que mandou chamar todos os adivinhadores do Egito e todos os seus sábios. Faraó contou-lhes os seus sonhos, mas não havia quem lhes interpretasse. Eles estavam interpretando, tá? Eles tentaram interpretar, mas eles não falaram o que era na verdade. Faraó não ficou convencido daquilo da interpretação deles, tá? Não bateu no coração de Faraó. Faraó falou, não, tem mais coisa aí. Vocês não estão falando a verdade, não. Uns falaram que era que durante 7 anos o reinado dele ia ficar muito bom, depois ia ter levante contra o faraó, sabe? Inventaram uma série de coisas, mas o faraó não ficou convencido, não. Inclusive, um deles falou que 7 anos ele ia ficar bem, depois, em 7 anos, ia nascer uma criança dentro do Egito que ia acabar com a vida dele. Isso aí também vai, daqui a pouco, nós vamos ver o que aconteceu sobre isso também. Porque esse faraó aqui, gente, ele reinou um bocado, viu? Ele ficou no poder muito tempo. Então disse o copeiro-chefe a Faraó, das minhas faltas me lembro hoje. Aí o copeiro lembrou. Então disse o copeiro-chefe a Faraó. O copeiro, vendo que o faraó estava daquele jeito, ninguém interpretava, e ele percebeu que o faraó não estava satisfeito, ele falou, faraó, vem cá. Eu cometi um erro muito grande aqui. Aí ele conta. Faraó estava muito indignado contra os seus servos e entregou-me à prisão na casa do capitão da guarda, a mim e ao padeiro-chefe.
Aí ele vai e lembra para Faraó o que aconteceu, né? Então tivemos um sonho na mesma noite, eu e ele, e cada sonho com sua própria interpretação. Estava ali conosco um moço hebreu, aí ele fala, né? Porque antes ele não sabia, né? Depois que José contou para ele, servo do capitão da guarda, e contamos-lhe. Aí ele já não falou que ele estava lá preso, ele falou que ele era um servo do capitão da guarda. Olha aí a sabedoria desse copeiro. Ele falou, estava ali comigo, ali conosco um moço hebreu, servo do capitão da guarda. Ele falou a posição que José ocupava dentro do cárcere. Ele não falou que ele estava preso lá, ele falou que ele era o servo do capitão. E contamos-lhes os sonhos, e ele interpretou os nossos sonhos, e cada um interpretou conforme o seu sonho. E conforme a sua interpretação, assim mesmo aconteceu. E eu fui restituído ao meu cargo, e ele foi. Não vou falar a palavra aqui, porque senão eles cortam de novo o vídeo, tá bom? E ele foi, né? Então o Faraó mandou chamar a José e o fizeram sair apressadamente da masmorra. Então Faraó mandou chamar a José. Quando ele ouviu que tinha esse rapaz que interpretou o sonho do outro, e foi tudo certinho, ele falou, mas, pelo amor de Deus, me traz esse menino. Então Faraó mandou chamar a José, e o fizeram sair apressadamente da masmorra. Ele se barbeou, olha aí, mudou de roupa e apresentou-se a Faraó. É claro, o que o rapaz falou lá? Que ele era servo, né? Que ele era servo do carcereiro, falou que ele estava lá preso, né? Então ele foi lá, fez a barba, como servo, ele tinha que ficar apresentável, né, gente? Então ele foi lá e se arrumou. Você vê os detalhes? Ele não se apresentou a Faraó como um cara que estava preso. Ele se apresentou como um servo do carcereiro. Quando você vai se apresentar a alguém, não se apresente como alguém que está preso. É uma lição que nós temos que aprender aqui com José. Se você é homem, faz a sua barba, fica bonito. Muda de roupa. José mudou. Ele tirou a roupa de quem estava preso e colocou uma roupa de servo. Ele não colocou uma roupa de mago, de sábio, não, ele colocou uma roupa de servo, servo do carcereiro. Yeah. Disse Faraó a José, eu tive um sonho e não há quem interprete, mas de ti ouvi dizer que, ouvindo contar o sonho, pode interpretá-lo. Respondeu José a Faraó, isso não está em mim, mas Deus é que dará uma resposta de paz a Faraó. Olha a humildade de José. José falou, não é eu não, eu só sou um canal, não é eu não. Não pensa que eu sei alguma coisa, não é como seus sábios que pensam que sabem tudo, eu não sou assim não, eu não sei nada. Então disse Faraó a José, em meu sonho eu estava em pé à beira do rio Nilo. E subiam do rio 7 vacas gordas e formosas à vista, e pastavam entre os juncos. Após elas subiam outras 7 vacas fracas, muito feias à vista e magras de carne, tão feias quais nunca vi em toda a terra do Egito. As vacas magras e feias devoravam as primeiras 7 vacas gordas, mas depois de as terem consumido, não se podia reconhecer que as houvessem consumido. A sua aparência era tão feia como no princípio. Então acordei. Falei para vocês que elas comiam e ficavam do mesmo jeito? Depois vi em meu sonho que de um mesmo pé, olha aí, vocês viram? Essa foi a coisa que chamou a atenção de Faraó. Normalmente, gente, o trigo lança um pendão ou 2 pendões no máximo. Eu nunca vi um com 2 ou 3. Sempre vejo um com 1. Porque eu tenho aqui na minha casa, e elas vêm separadas. Mas esse que ele viu,
de trigo, eram 7 num, por isso que chamou a atenção de Faraó. Por isso que ele enfasais, nossa, tá difícil, viu? É por isso que ele fala, assim, que ele fala forte, né? Ele fala, depois vi em meu sonho que de tá vendo? Ele realmente ele põe força nesse, de um pé, de um mesmo pé, subiam 7 espigas cheias e boas. Em vez de falar pendões, né, como é no original, falou espigas. Aí a pessoa pensa que é de milho, mas não é, gente. Naquela época não tinha milho no Egito. Após elas brotavam 7 espigas secas, miúdas e queimadas do vento oriental. As 7 espigas miúdas devoravam 7 espigas boas. Contei-o aos magos, mas não houve quem o interpretasse. Então disse José a Faraó: o sonho de Faraó é um só. Porque o Faraó estava pensando que eram 2 situações. E talvez os magos também falaram que eram 2 situações diferentes, né? Então disse José a Faraó: o sonho de Faraó é um só. O que Deus há de fazer notificou a Faraó. As 7 vacas boas são 7 anos, e as 7 espigas boas também são 7 anos, e o sonho é um só. As 7 vacas magras e feias que subiam após as primeiras são 7 anos, como as 7 espigas miúdas e queimadas do vento oriental são 7 anos de fome. Essa é a palavra que eu disse a Faraó. O que Deus há de fazer, mostrou a Faraó. Vem 7 anos de grande fartura em toda a terra do Egito. Depois deles, levantar-se-ão 7 anos de fome, e toda aquela fartura será esquecida na terra do Egito, e a fome consumirá a terra. Não será conhecida abundância na terra por causa daquela fome que seguirá, porque será gravíssima. Ora, o sonho de Faraó foi duplicado, porque essa coisa é determinada por Deus. E ele se apressa a fazê-lo. Portanto, procure Faraó agora um homem entendido e sábio, e o ponha sobre a terra do Egito. Faça isso, Faraó, e nomeie administradores sobre a terra, que tomem a 5ª parte dos produtos da terra do Egito nos 7 anos de fartura. E ajuntem todo o mantimento dos bons anos que vêm, e amontoem trigo debaixo da autoridade de Faraó, para mantimento nas cidades, e o guardem. Será o mantimento para provimento da terra para os 7 anos de fome que haverá na terra do Egito, para que a terra não pereça de fome. Este plano foi bom aos olhos de Faraó e aos olhos de todos os seus oficiais. Perguntou, pois, Faraó aos seus oficiais: acaso acharíamos um homem como este, em que haja o Espírito de Deus? Realmente, eles fizeram um conclave, eles fizeram uma reunião entre eles, e não foi uma decisão que foi tomada de um dia para o outro, não, viu? José contou o sonho, e aí ele foi retirado e ficou na casa de Faraó. E aí Faraó reuniu os seus sábios para escolherem uma pessoa que fosse, né, que fosse capacitada para fazer aquilo que José havia falado, né? Não foi uma coisa que aconteceu na mesma hora, gente. Foi um processo, tá? José contou o sonho, saiu da presença de Faraó, não voltou para a prisão. Faraó ordenou que ele continuasse no palácio, tá? Aí Faraó reuniu seus sábios e os seus administradores para escolher um. Mas o Senhor queria que fosse José, né? Este plano foi bom aos olhos, versículo 37. Este plano foi bom aos olhos de Faraó e aos olhos de todos os seus oficiais. Perguntou, pois, Faraó aos seus oficiais: acaso acharíamos um homem como este, em que haja o Espírito de Deus? Depois disse Faraó a José, tá vendo? Ele se reuniu com eles, decidiram que José seria melhor, né? José falava a língua, né? José falava outras línguas.
Gente, não foi uma coisa assim, eles foram pesquisar, eles foram conversar com José, né? O faraó teve que ter um papo com José e viu que José tinha capacidade para isso. Depois disse o faraó a José: visto que Deus te fez saber tudo isto, ninguém há tão entendido e sábio como tu. Tu estarás sobre a minha casa. Olha aí. E por tua boca se governará todo o meu povo. Somente no trono eu serei maior do que tu. Olha, onde é que José começou? Na casa de Potifar, como governador da casa de Potifar. Aprendeu lá por uns 10 bons anos como organizar uma casa. Aí ele foi, mais 10 anos, aonde? Lá no cárcere, para aprender a administrar o povo, tá? Porque o cargo que ele ia pegar aqui agora era muito grande, ele ia administrar não só a casa de Faraó, mas como o povo de Faraó. Tu estarás sobre a minha casa, e por tua boca se governará todo o meu povo. Ele estava como governador da casa de Faraó, do palácio e do povo. Viu? Ele aprendeu na casa de Potifar, a administração da casa, e a administração também das propriedades de Potifar. Agora, dentro do cárcere, ele aprendeu como agir com o povão, com o povo. E foi um aprendizado longo, 10 anos, porque administrar povo não é fácil. Disse mais Faraó a José, versículo 41. Disse mais Faraó a José: vê, eu te dei posto sobre toda a terra do Egito. Ele falou isso diante de todo mundo. Então tirou Faraó o anel de sua mão. Ele tinha muitos anéis, né? Tirou um deles e pôs a mão de José e o fez vestir de roupa de linho fino e pôs um colar de ouro no seu pescoço. E fê-lo subir no segundo carro que tinha e clamavam diante dele: ajoelhai-vos, assim o pôs sobre toda a terra do Egito. Você imagina, gente, a mulher de Potifar quando ficou sabendo disso? Mas José não era, ele não era, como é que falei isso? Ele não era vingativo. José não era vingativo. Ele não quis nem saber, nem de Potifar e nem da mulher dele. Você imagina quando ela ficou sabendo disso? Versículo 44. Disse ainda Faraó a José: eu sou Faraó, porém sem ti ninguém levantará a mão ou pé em toda a terra do Egito. Gente, olha o poder que foi colocado. Você está entendendo agora por que José teve que passar todos aqueles anos de aprendizado? O Egito, gente, era como os Estados Unidos hoje. Era a potência. O Egito dominava tudo. Todo o território o Egito dominava. Chamou o faraó a José, era um pouco mais do que os Estados Unidos hoje, porque os Estados Unidos já é uma potência, mas ele não domina o mundo todo. Mas o Egito dominava o mundo todo. Chamou o faraó a José de Zafenate-Paneia. Chamou o faraó a José de Zafenate-Paneia e deu-lhe por mulher a Asenate, filha de Potífera, sacerdote de Om, e saiu José por toda a terra do Egito. Ele já era um homem, ele saiu da casa de Potifar, homem. Se madurou que só lá dentro do presídio. Ele tinha agora 37 anos. Era José da idade de 30 anos, quando esteve diante de Faraó, 30 anos, olha aí. Ele devia ter. Não, gente, ele devia ter mais do que 30 anos. Porque se ele tinha 16 para 17 anos, quando ele chegou na casa de Potifar, e ele ficou quase que 10 anos na casa de Potifar, ele deve ter saído de lá com no mínimo 25 anos. Então ele tinha mais do que 35. Ele ficou 10 anos no cárcere. Não sei por que eles falam aqui 30, tinha que ver lá.
Quando esteve diante de Faraó, rei do Egito, e saiu José da presença de Faraó e viajou toda a terra do Egito. Nos 7 anos de fartura, a terra produziu com abundância. Ajuntou José todo o mantimento dos 7 anos que houve na terra do Egito, e o guardou nas cidades, o mantimento do campo que estava ao redor de cada cidade, guardou na mesma cidade. Então, ele fez celeiros, né? Ele fez celeiros em cada cidade, e naquela cidade ele guardava o alimento ali. Algumas pessoas também fizeram isso, mas elas não tinham o conhecimento de armazenamento que José tinha, né? José sabia, tinha o conhecimento de armazenar e não perder a coisa. Alguns deles fizeram, mas acabou perdendo, sabe? A gente vai ver isso depois. Assim ajuntou José muitíssimo trigo como areia do mar, até que cessou de contar, porque aí ia além das medidas. Antes de chegar o ano da fome, nasceram a José 2 filhos, que ele deu a Senate, filha de Potífera, sacerdote de On. Chamou José o primogênito Manassés e disse: Deus me fez esquecer de todo o meu trabalho e de toda a casa de meu pai. Tadinho, né? Ao segundo chamou Efraim e disse: Deus me fez crescer na terra da minha aflição. Acabaram-se então os 7 anos de fartura que houve na terra do Egito, e começaram 7 anos de fome, como José tinha dito. Havia fome em todas as terras, mas em toda a terra do Egito havia pão. Quando toda a terra do Egito começou a ter fome, clamou o povo a Faraó por pão. Então disse Faraó a todos os egípcios: Ide a José, e o que ele vos disser, fazei. Havendo fome em toda a terra, abriu José todos os celeiros e vendia aos egípcios, pois a fome prevaleceu na terra do Egito. E todas as terras vinham ao Egito para comprar de José, porque a fome prevaleceu em todo o mundo. Foi um tempo de seca, viu, gente? Não chovia, então não tinha como plantar. Como eu disse para vocês, que muita gente também armazenou, mas como eles não sabiam como guardar o mantimento, alguns se perderam. Durante um tempo, os que armazenaram não precisavam ir a Faraó para pegar, né? Mas como foram 7 anos, nos 3 primeiros anos estava tudo bem, estava todo mundo conseguindo, né? Sem chuva, mas como tinham armazenado para eles, né? Então não precisavam ir lá no Egito, não precisavam ir a Faraó para pedir. Só que depois, como foi 7 anos sem chuva, você sabe o que é isso? 7 anos sem chuva. Olha, o Egito, gente, é onde? É na África. Ao calor. Você imagina o calor? Pois é. A secura, o Nilo foi descendo, 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 descendo. A água do Nilo foi escoando, foi descendo. No começo ainda tentaram plantar, né? Talvez ainda conseguiram plantar no primeiro ano, no segundo já não deu mais. Não teve chuva. Não tinha irrigação que fizesse aquilo brotar. Não tinha técnica que nós temos hoje, né? Hoje a gente até sobreviveria, porque nós temos técnicas hoje, sabemos como armazenar água, por exemplo, da chuva, mas naquela época eles não tinham esse conhecimento. Eles abriam poços, eles abriam cisternas que enchia com a água, que a água que levava a água e enchia as cisternas, né? Mas à medida que usando aquela água da cisterna, não chovia para abastecer a cisterna, aquilo foi esvaziando. Foi o que aconteceu com Jacó. Né? Durante os 3 primeiros anos, Jacó sobreviveu lá, mas depois não teve mais como sobreviver, porque a água dos poços, das cisternas, haviam terminado. Aí sim a coisa fica feia. Então, os 3 primeiros anos de seca ainda dá para se sobreviver, mas depois não dá mais. E aí foi quando o povo começou a pedir comida para Faraó. Nós vamos ver o que José fez depois, viu? Porque agora acabou o capítulo 41. José foi muito sábio, gente. Nossa, foi muito sábio.
O Egito enriqueceu na mão de José. O governo enriqueceu na mão de José. Então tá, fiquem com Deus. Espero que esse vídeo passe para todo mundo. Eu não falei nenhuma palavra que pudesse, né? Ai, Jesus, tem misericórdia de nós. Então tá, gente, fiquem com Deus. Tenham um bom dia aí no Brasil. Tchau, tchau.